No quarto episódio do podcast Críticas Filosóficas do Casamento, nosso convidado é o professor João Eduardo Pinto Bastolupi, da Universidade Federal de Santa Catarina. A conversa teve como fio condutor os comentários de Orígenes ao Cântico dos Cânticos, mas não para por aí. A generosidade intelectual do professor Lupi nos brindou com uma visão panorâmica sobre vários aspectos da concepção cristã sobre amor e casamento, não apenas no Velho Testamento, mas também, por exemplo, nas Epístolas de São Paulo. Tivemos uma boníssima, divertida e informativa conversa. Desejo a todos e todas um excelente episódio. Uma alegria para mim receber o professor João Lupi aqui para a gente poder conversar. Quando eu procurei o professor, na verdade era para conversar sobre São Tomás de Aquino, mas aí me veio, por indicação do professor Lupi, uma sugestão muito melhor. O professor é tradutor do comentário aos Cânticos dos Cânticos do Orígenes, está na coleção patrística E aí, bom, eu fui olhar esse documento e tem uma infinidade de questões ali relacionadas às noções de amor, a própria noção do que é a cena própria do Cântico dos Cânticos, etc. Então, me convenci no ato de que a conversa seria muito melhor desenvolvida se falássemos do Orígenes e desse contexto bíblico ali do que propriamente do Santo Tomás. Então, é uma alegria, professor, poder conversar com o senhor sobre isso aqui, sobre esse tópico. Obrigado, a alegria minha. Agora, uma coisa que me ocorreu, lendo aqui os textos, a gente tem essa ideia de que a igreja tem um interesse tardio na regulação do matrimônio, na verdade. E tem uma passagem do texto lá que eu comento sobre São Tomás, em que eu falo que regular o casamento é uma forma de controlar, uma ferramenta de organização social que aparece em todas as culturas, e que é estranho que a igreja no Ocidente tenha demonstrado um interesse muito tardio, na verdade, que se consolida apenas nos séculos XI e XIII. Então, é interessante a gente olhar para esse começo do cristianismo primitivo, porque uma das explicações que eu tenho de por que a igreja, pelo menos no começo, enquanto instituição, não tinha muito interesse em discutir propriamente o matrimônio, do ponto de vista da regulação do matrimônio, porque me parecia, pelo menos me parece, como leigo, assim, nessas discussões, de que a própria ideia do casamento era uma ideia que não era muito valorizada do ponto de vista de uma relação entre pessoas na sociedade civil. E a imagem que aparece da leitura do Orígenes no Cântico dos Cânticos, associando aquela cena do cântico à união da igreja com Cristo, ou do Cristo com as almas individuais dos crentes, assim, deslocando do aspecto mais corporal, corpóreo, sensual e social, de alguma maneira, para uma dimensão mais mística, me parece que vai nessa direção. E eu queria ouvir um pouquinho o que o senhor tem a dizer sobre isso. Assim, se eu estou muito equivocado em pensar que a igreja, na verdade, se interessou tardiamente, que no começo do cristianismo primitivo, a instituição do casamento, na verdade, não era valorizada como uma relação entre pessoas na sociedade, mas sim como uma imagem dessa união mística, vamos dizer assim. Isso aí precisaria muito tempo para explicar, mas vamos pegar três coisas bem distintas no tempo. Primeiro, a entrevista que tu fizeste com o professor Alfredo Coleton sobre São Tomás. Uma coisa que me chamou muita atenção foi ele enfatizar o fato de, pela primeira vez, o casamento ser visto por Tomás de Aquino como um contrato. Eu nunca tinha pensado que isso era pela primeira vez. Claro que a gente sabe que hoje em dia há até contrato nupcial financeiro, contrato de saúde e outras coisas assim. Mas que pela primeira vez Tomás de Aquino fosse aquele que definiu o casamento como um contrato, isso me chamou muita atenção e acho que o Coleton fez muito bem em ressaltar esse aspecto. Porque, ao falar em contrato, está-se falando entre duas partes iguais. Homem e mulher são parceiros iguais no contrato, como em qualquer outro contrato. Isso é uma grande novidade de Tomás de Aquino, que muitas vezes é visto como
uma pessoa, vamos dizer assim, frio, muito objetivo, muito aristotélico, aí ele mostra uma frieza que não é frieza. Ele percebe que, ao falar em contrato, estamos dando à mulher uma igualdade que antes não tinha. Então, isso é uma questão importante para levar em conta. Voltando atrás, quem é o indivíduo que, mais ainda do que Tomás de Aquino, se identifica com a Igreja, com todas as igrejas, não é só com a católica? Agostinho. Agostinho, ao contrário de Tomás de Aquino, que era um homem, vamos dizer assim, normal, mas não foi casado, e ao contrário de Orígenes, que não era um homem, vamos dizer, completo, porque se castrou, Agostinho, um homem que foi casado. Nenhum dos dois, nem Tomás, nem Orígenes foram casados. Agostinho foi casado. Um casamento que não era um casamento oficial, era uma amante, mas da qual ele teve um filho que adorava, que era o Adeodato. Então, se pode dizer que era um casamento. E, no entanto, Agostinho não tinha, vamos dizer assim, respeito nenhum. Porque Agostinho, no comentário ao Gênesis, ele tem uma frase, aliás, são duas frases, mas uma depois completa a outra. Ele pergunta, para que serve a mulher? E diz assim, como é que um cara que foi casado e teve filho pergunta para que serve a mulher? E ele responde uma coisa que, com todo o devido respeito a Agostinho, eu acho horrorosa. Ele diz, a mulher não serve para conversar, explicitamente ele diz, a mulher não serve para conversar, porque homem gosta de conversar com os amigos e não com as mulheres, e mulher não serve para trabalhar porque não tem força. Então, para que serve a mulher? Para procriar. Bom, procriar é uma coisa que exige um ato de cópula prévio. Se não houver uma cópula, então Agostinho está indiretamente a dizer a mulher só serve para copular. E o que vier daí, tu podes dizer assim, mas como é que um doutor da igreja, um homem normal, inteligente, sensível e tudo mais, como era Agostinho, consegue dizer uma coisa dessas? É a tradição, é o que está na tradição do Antigo Testamento e a tradição da igreja. Então, Agostinho não fez mais do que explicitar de uma forma muito crua qual era a relação entre homem e mulher. E aí que a gente vê que Tomás de Aquino avançou bastante, mas avançou e, digamos, parou por aí, porque continuou mais ou menos na mesma, até aos dias de hoje. Eu estive olhando o catecismo da Igreja Católica, esse catecismo novo que foi feito depois do concílio, não melhora muito. Em relação ao casamento e à mulher, não melhora muito. Aí a terceira coisa, e o Antigo Testamento, como é que é? Bom, o Antigo Testamento a gente já sabe. Eva é a mulher que introduziu o pecado e a desgraça no mundo. É a mulher. Então, e depois todo o Antigo Testamento vai na mesma direção. A mulher serve para quê? Como diz Agostinho, para procriar. Aí a gente vê, por exemplo, quando chega Abraão, o pai da fé de 3 religiões, grande pai da fé de 3 religiões, islamismo, judaísmo e cristianismo. A mulher não tinha filhos. E agora, o que é que eu faço? Deus está me prometendo uma grande geração. E a mulher, Sara, diz assim, bom, mas eu posso dar um filho pela escrava. Tá bem, então, Abraão se une sexualmente com a escrava tem um filho nos joelhos de Sara. E com isso, Sara está praticando a adoção do filho do marido. Até que depois, e é curioso que em todas as religiões é assim, o filho, ou a geração, ou a concepção do filho, não é um ato puramente biológico. Os deuses têm que aprovar. Então, nos 3 casos, Sara, Rebeca e Raquel, que eram estéreis, só conceberam depois que rezaram e pediram a Deus. Bom, isso é uma tradição de todas as religiões. Aí Abraão tem o filho, o primeiro filho, Ismael, que é o antepassado de todos os beduínos da Arábia. Depois, Sara finalmente concebe o filho Isaac e Deus pede a Abraão que sacrifique o filho.
Ah, que coisa mais horrorosa. Mas é que Abraão não vivia na Palestina. Abraão vivia na Caldeia, em Ur da Caldeia. E na Caldeia, os sacrifícios humanos ainda eram usuais. Então, Deus está pedindo uma coisa que era relativamente usual. Quando Abraão vai sacrificar o filho e o anjo diz, não, para por aí, o que é que nós estamos assistindo? Uma grande mudança na história das religiões. Pela primeira vez, a religião deixa de ser uma religião de sacrifícios humanos, que continuou em outras religiões, mas na religião de Abraão, para. Isaac é o nó da questão, porque depois que ele fica mais velho e quer casar, ele vai casar com uma prima, como era o usual, alguém da família, que é Rebeca, e quando perguntam a Rebeca, tu queres casar com fulano de tal? Ela diz, sim. Bom, à distância, ela nem sabia quem era Isaac. E depois, quando Isaac vê Rebeca, a Bíblia diz textualmente, e Isaac, quando viu Rebeca, a amou. Então é a primeira vez, Abraão não amou Sara, ou pelo menos não é explícito nisso aí, mas Isaac, a Bíblia é explícita, amou aquela mulher e nem consta que ele tivesse tido outras mulheres, é assim meio disfarçado. Então é o primeiro amor monogâmico e amor de amor mesmo que aparece na Bíblia, é o de Isaac. Então, para mim, Isaac, entre o sacrifício e o amor, é o homem que faz o que é feito, ele, o nó da grande mudança da sensibilidade, da vida religiosa do Antigo Testamento. Quando chega a Jacó, filho dele, mais ainda, aí finalmente nós temos um homem apaixonado, porque de Isaac não se diz que ele era apaixonado por Rebeca. De Isaac se diz ele amou, e pronto, parou por aí. Agora Jacó não. Jacó foi uma paixão da vida toda. E o grande intérprete, eu estou falando da minha naturalidade portuguesa, o grande intérprete do amor de Jacó não foi um teólogo, foi Luís Vaz de Camões, no famoso soneto 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela, mas não servia ao pai, servia a ela, pois a ela só por prémio pretendia. E o soneto continua, e para ser mais breve, termina, já que Labão obrigou Jacó a servir mais 7 anos para ter a filha que ele amava, o soneto de Camões termina, mas servira se não fora, para tão grande amor, tão curta a vida. Eu acho que Camões interpretou a Bíblia de uma forma perfeita, porque a base está lá. E com essa sucessão, Abraão, Isaac, Jacó, nós temos a evolução do casamento no Antigo Testamento, que começa por um casamento em que Abraão tem um amor discreto pela sua mulher e Jacó tem um amor apaixonado, um amor de Shakespeare, de Romeu e Julieta, pela sua mulher. Aí vai evoluindo com o judaísmo até que chega ao cântico. A gente não tem a certeza de quando o cântico dos cânticos foi escrito. Atribuem a Salomão, em algumas coisas até pode ser que sim, tem umas passagens que não tem nada a ver com o amor dos esposos, mas descreve a comitiva de Salomão, descreve as mulheres e as concubinas de Salomão. Então, alguma referência a Salomão pode ter. Se é dele ou não é dele o poema, não sabemos, mas é com certeza bem mais tardio. E o cântico, aí sim, o cântico é um poema de amor sensual. Alguns não muito cristãos dizem que é o livro mais erótico que já... Não é tanto. Agora, por exemplo, o cântico descreve o corpo, sobretudo o corpo da mulher. O corpo do homem também, mas descreve o corpo da mulher, desde os olhos ao nariz, aos ouvidos, os seios,
fala 7 vezes em seios. E há uma passagem em que diz: o teu corpo é lindo como uma palmeira. No alto da palmeira tem cachos de flores e cachos de frutas. E a esposa diz: e eu te dou os meus amores, tu podes escolher os meus amores. Isso na Bíblia de Jerusalém. Que na Bíblia aramaica, a Peshitta, é mais explícito. Diz assim: o teu corpo é como uma palmeira, os seus ramos são os teus seios, e eu vou subir na palmeira para pegar os teus seios. Pô, é de um explícito. Outra que nem é tão assim explícito no cântico, mas que Orígenes acentua, quando o amado está chegando e fica espreitando pelas janelas, e a amada está ansiosa para que ele chegue, e diz assim: ai, me deixa encostar nessa árvore, porque eu não aguento de tanta ansiedade pelo amado. E Orígenes diz: as pernas dela estão tremendo. Pô, eu me lembro quando eu pedi à minha mulher, na altura namorada, para casar comigo, ela me disse: as minhas pernas tremeram. Então, o Orígenes, ele não diminui, como os outros comentaristas, ele não diminui a sensualidade do cântico. O grande trabalho de Orígenes, que faz dele algo extremamente diferente, é que ele acentua a sensualidade, ele acentua o amor corporal. E isso faz dele Só que aí nós temos um problema, que os rabinos proibiam interpretar o cântico como se fosse amor humano. Tinha que ser interpretado como o amor de Yahvé pelo povo de Israel. Os teólogos cristãos, não só isso, tem que ser interpretado como o amor de Jesus Cristo pela Igreja. E Orígenes acrescenta: e também o amor de Jesus Cristo pela alma humana. Com as descrições que está lá, sobretudo em relação ao corpo da mulher, aos seios, às pernas que tremem, aos olhares, às ansiedades, é muito difícil imaginar Jesus Cristo atrás da alma humana por causa disso. É muito sensual demais. Então, o que Orígenes está fazendo? Ele não pode dizer, porque toda a tradição não interpreta o cântico como se fosse amor humano. E ele não diz assim, mas ele diz de tal maneira, ele acentua de tal maneira que não tem dúvida, ele está dizendo: tudo o que existe no corpo humano é belo, é santo, foi criado por Deus e é um caminho para a vida espiritual e para o amor divino. Ora, o que eu comento neste livro aqui é que se é um caminho para o amor divino, é porque o amor humano e o casamento entre homem e mulher são suficientemente dignos, grandes, elevados, para poder representar o amor de Deus. E tu vai me dizer que isso é só amor humano? Não. O que tu pode dizer é, para um teólogo, isso é amor humano, mas que é um degrau para chegar ao amor divino. Tudo bem, como teólogo pode dizer isso. Agora, se tu não é teólogo, tu pode ficar e dizer: não, o amor humano é belo, é digno e vale por si mesmo. Tem um ponto, professor, assim, que me impressiona, que é exatamente essa sua observação sobre quantas piruetas hermenêuticas o Orígenes tem que dar para justificar essa leitura mística da união do Cristo com a igreja, ou do Cristo com a alma do cristão,
quando a gente é deparado com essa como é que eu posso dizer assim, variedade de descrições anatômicas do corpo, né, da mulher ou do homem, mas mais da mulher, né? Então, assim, de fato, ele tem que fazer várias piruetas ali, né, de construir analogias, construir uma hermenêutica que dê conta, vamos dizer assim, de explicar, inclusive, essas passagens, as referências corporais, como dentro dessa interpretação. Mas também me chama a atenção que nos comentários, né, no começo do primeiro do comentário, ele diz que aquele que lê o Cântico dos Cânticos pensando exclusivamente nessa dimensão corporal, sensual, é como se fosse uma criança. Ou seja, e a gente não deve ensinar essas coisas, dizer em algum momento, ou dar esses textos para as crianças. Para ler esse texto, precisa estar maduro. E estar maduro significa não fugir dessa interpretação que seria mais ligada ao corpo, à sensualidade, etc. Por mais que ele enfatize isso e não foge dessa discussão, como o senhor corretamente aborda, né? Ele diz no comentário, olha, mas a gente não pode restringir a leitura a isso, pensar exclusivamente do ponto de vista da relação do amor humano, porque daí se perde essa dimensão, né, da interpretação mística. E ele faz essa comparação, que aquele que lê o cântico exclusivamente do ponto de vista da sua literalidade, né, com as suas referências ao corpo, à sensualidade, ao desejo, às pernas trêmulas, e etc., ele é como se fosse uma criança lendo o texto. Né? Assim, ele faz essa comparação que me parece também pertinente. Né? Eu não sei, até por curiosidade, eu não sei se o senhor conhece ou já leu, imagino que sim, a tradução que um poeta brasileiro fez do Cântico dos Cânticos, que é o Haroldo de Campos. Né? Eu creio que já vi, mas não tenho presente e não tenho em casa. Tu sabe que claro, eu li as traduções, né, que aparecem na Bíblia e tal, mas essa tradução do Haroldo ela enfatiza exatamente esses aspectos, né, concretos, vamos dizer assim, do texto, e dá uma leitura, obviamente, que um poeta consegue dar. Mas eu achei maravilhoso também a sua referência ao Camões, como sendo, né, esse intérprete do amor de Jacó, né? E eu queria voltar um pouquinho, né, porque eu achei que o senhor colocou um ponto que é muito interessante, porque eu lhe coloquei uma pergunta sobre a presença do amor romântico na concepção do casamento, e existe um certo consenso entre os historiadores, né, que pensam o casamento, de que a ideia do amor erótico ou do amor romântico entra no casamento muito tardiamente. Né? Assim, aqui falar de quais historiadores talvez seja, né, não seja o momento, mas pelo menos tudo que eu li até hoje sobre história do casamento afirma coisas que, bom, que o amor romântico e o amor erótico entraria na equação do casamento tão somente no final do século XVIII. E aí, quando o senhor faz essa escala, né, entre o modo como Abraão, Isaac e Jacó se relacionam com as suas respectivas, né, esposas, etc., numa progressão de romantização, o senhor chega a falar que Jacó é quase shakespeariano, vamos dizer assim, na sua relação com a sua esposa, que no caso é Raquel, né, a esposa do Jacó. Né? Eu queria que o senhor voltasse um pouco, porque eu, de fato, fiquei agora surpreendido, assim, porque eu vou ter que olhar com mais detalhe como é que aparece no texto bíblico, vamos dizer assim, essas descrições da relação de Jacó com Raquel, e certamente vou querer ler e reler, né, esse soneto do Camões. O senhor tem algum outro trabalho que fale dessa comparação ou dessa progressão entre o amor de Abraão, Isaac e Jacó por suas esposas e a ideia de que, eventualmente, em algum momento, isso é uma evolução intergeracional dessa noção do amor romântico no casamento? Tá, aquele outro artigo que eu lhe falei, que eu disse que eu fiz 4 comentários ao comentário. Sim. Um é o que está nesse livro. Mas o livro esse como é que é o nome desse livro? Humanismo Medieval. Humanismo Medieval, isso, correto. E um outro, que está para publicação já há muito tempo, mas está atrasado, é o Amores Polígamos, que eu também já citei antes. Sim, sim. Nesse de Amores Polígamos, alguma coisa eu falo da evolução do amor na Bíblia. Uhum. Mas isso me lembra várias coisas. A primeira delas não é no século XVIII que o amor começa a ser romântico. Primeiro, em Shakespeare já é claríssimo, Romeu e Julieta.
não tem dúvida. Depois, quando a gente começa a ver algumas histórias antigas, seja egípcias, mesopotâmias, chinesas, há vários poemas chineses antigos, lindíssimos, sobre o amor entre dois jovens. E isso está escrito em poema. Isso não é recente, e não é ocidental. Então, o amor romântico entre jovens, e até nem sempre tão jovens, mas sobretudo entre jovens, não é do século XVIII, nem é do século XV, nem do X. Ele é antigo. E um caso que agora me lembrei, quando eu tinha 16, 17 anos, o meu irmão, que era mais velho que eu, comprava muitos livros de história, e eu li um deles. Eu lia praticamente todos, mas um deles que eu me lembro é o de Samuel Noah Kramer, sobre A Vida Começou em Sumer, que continua sendo traduzido. É um livro atualíssimo, porque é escrito de uma maneira que, tendo mais de 60 anos, o livro ainda se pode ler bem. E nesse livro, ele cita, o Samuel Kramer, cita vários provérbios sumérios de mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo, 4.000, é no tempo de Abraão, mais ou menos. E um deles diz assim: um coração aflito, o noivo; um coração alegre, a noiva; a glória do homem, a filha; a consolação do homem, a mulher; e o repouso do homem, a nora. Mais ou menos assim. Então, aí já temos uma breve indicação de casamento em que há amor e há afeto. E isso é da Suméria de mais ou menos há 3 ou 4 mil anos. Não, o que é que tem? É que não se podia dizer. Não ficava bem falar. E aí me lembra outra coisa. Quando eu estudava teologia em Barcelona, tinha 2 professores de moral. O Cuyás, que era o professor da moral financeira, económica, e o Mondria, que era mais velho, um homem extremamente bondoso, carinhoso, assim, o típico velhinho Papai Noel. Dava umas aulas fantásticas, com uma sensibilidade enorme, sobre casamento, sobre a moral sexual e casamento. E eu me lembro literalmente de uma aula em que ele falou: há quem diga, na teologia cristã, que todas as carícias de um casal só são válidas se terminarem na cópula, porque o amor humano só é válido se for para a procriação. Tudo bem, isso está no Antigo Testamento, e não se pode dizer que não. O amor é para a procriação. A questão é, o amor é só para a procriação? E o Mondria dizia, tem alguns teólogos que dizem isso, que todas as carícias do casamento... Agora vocês vejam, um casal jovem está em casa, conversando um com o outro, tocando um no outro, e eu me lembro textualmente das palavras em espanhol: unas manitas, unos besitos, y todo eso hay que terminar en el lecho. Que cansancio! Olha, a turma toda caiu na gargalhada, porque 30 homens solteiros, que Sim. supostamente iam ficar solteiros, que não entendiam nada de casamento, um homem de idade falando de casamento, e ele diz: como é que é possível imaginar que um casal jovem fique se acariciando e beijando e sempre tenha que acabar na cama? Isso é um cansaço que ninguém aguenta. Ou seja, o amor, o que o Mondria queria dizer é: o amor é válido para si mesmo, é válido por si mesmo, a carícia vale por si mesma, e não apenas como uma preparação para a procriação.
Quando os historiadores comentam essa situação do século XVIII, é mais no sentido do amor romântico ser condição suficiente para o casamento, né? Tipo assim, que nada mais precisaria ser dito como uma intenção de casar, exceto o fato das pessoas estarem uma apaixonada ou se amando romanticamente, etc., né? Ou seja, tem uma historiadora que eu acho que ela tem um bom livro, que é a Stephanie Coontz, que ela fala exatamente que ela fala que em algum momento houve a revolução do amor. E a revolução do amor ela passa, de fato, a ser essa coisa, né, de o amor ser condição suficiente para o casamento, que nada mais, vamos dizer assim, precisaria ser. É um livro chamado Casamento, uma História, como o amor conquistou o casamento, né? E é ela que usa, na verdade, citando, obviamente, outros historiadores, essa ideia, né? Mas é óbvio que a gente olha, né? Esse texto sumério, por exemplo, eu não conheço, eu já anotei aqui para olhar, né, nas minhas, né, essa sugestão que o senhor deu, mas é óbvio que a gente olha para o Shakespeare, né? E também percebe essas coisas, etc. Mas eu ainda vou ficar como lição de casa aqui pensar nessa progressão, né, do amor entre Abraão, Isaac, Jacó e as suas esposas como sendo uma progressão na direção de uma ausência total, no caso do Abraão, vamos dizer assim, né, para uma progressão da introdução do amor ou desse apaixonamento, vamos dizer assim, pela esposa como sendo um processo que ocorre nessas 3 gerações. Agora, o senhor falou que não tem, a gente não sabe exatamente em que momento que o Cântico dos Cânticos foi composto, existe essa dúvida sobre a autoria, etc. Mas estaria, vamos dizer assim, para recuperar uma questão anterior que eu fiz, estaria correto dizer que o cristianismo primitivo estaria mais interessado na salvação da alma do que na relação na relação física com os corpos? Vamos dizer assim. Ou não? Com certeza. Só que eu lhe pergunto, o que é o cristianismo primitivo? Pois é, como é que a gente define isso no tempo, né? O que dizem as autoridades, o que dizem os teólogos, o que dizem os padres, o que diz o povo culto, o que diz o povo inculto, e todos eles são cristãos, todos eles fazem parte do cristianismo e não dizem a mesma coisa. Correto. Quando a gente diz a igreja pensa, geralmente estamos dizendo a igreja hierárquica, as autoridades da igreja pensam assim. Mas e o povo cristão, o que é que pensa? Correto. Não, e normalmente essas coisas não estão juntas, não estão em sintonia, né? Não, eu me lembro também outra coisa, que quando eu estava na teologia, eu pensei, um dia eu vou ser padre, e fui, continuo sendo, mas já não exerço, enfim. Saí pela porta da frente, escrevi uma carta ao Papa e disse, olha, não dá mais para continuar porque não estou... E o Papa respondeu, sim, senhor, pode ir embora. Tá, tudo bem. Aí, quando eu estava estudando teologia, eu pensei, um dia eu vou ouvir confissões, eu não entendo nada, nem de namoro, porque nunca tinha tido nem namorada. Sim. E eu vou ouvir confissões, eu vou orientar pessoas, e eu tinha 2 irmãs casadas e um irmão casado. Todos 3 participavam de grupos de casais católicos que estudavam, refletiam, discutiam como é que a vida de casado deve ser realizada como uma vida cristã. O que é difícil, porque a gente sabe que existem quantas normas da igreja autoritária, da igreja hierárquica, que são feitas por solteirões, que mal e mal sabem alguma coisa sobre mulheres e dão as normas sobre o casamento que eles não conhecem. Então, a partir da mais ou menos metade do século passado, começaram a existir muitos grupos de casais, sempre orientados por algum padre, que estudavam a sua própria vida de casados. E foi mais ou menos nessa altura, quando eu estava me preparando, foi em 67, 68, que saíram as proibições do Vaticano, do papais, das autoridades eclesiásticas,
com respeito aos métodos anticoncepcionais. Por quê? Porque a Igreja continuava defendendo o mesmo que se defendia no tempo de Moisés e Noé e Abraão. A vida sexual só vale para a procriação. Então, o ato sexual só vale para a procriação. Portanto, os métodos anticoncepcionais impedem a procriação e eles constituem o que tradicionalmente se chama o pecado de Onã, o onanismo. Na Igreja Católica, onanismo significa masturbação. É curioso que não há uma única passagem da Bíblia, que fale em masturbação. No entanto, todos os adolescentes católicos foram condenados ao inferno porque dificilmente algum adolescente católico deixou de se masturbar. E diziam, não, vai para o inferno. Bom, mas na Bíblia não há uma passagem. O famoso pecado de Onã é porque Onã teve relações com a mulher e deixou cair o sêmen na terra. Isso era um pecado contra a procriação. Ora, o que é que acontecia com os métodos anticoncepcionais? Que impediam a procriação, faziam do ato sexual um ato de amor e prazer, e isso era proibido. O prazer é proibido. Você pode procurar qualquer dicionário da Bíblia, qualquer dicionário de teologia cristã ou católica, pelo menos a católica, qualquer vocabulário, não aparece a palavra prazer. Não há nos dicionários católicos, nem da Bíblia, a palavra prazer, mas há a palavra sofrimento e com grandes artigos. Isso faz com que a gente olhe, pelo menos por esse ponto de vista, o cristianismo como uma religião de sofrimento, em que o prazer é pecado. Isso é horrível. Isso é horrível. Os budistas têm razão quando dizem nós não podemos aceitar uma religião como a de vocês que adoram um Deus que está sofrendo. Para nós o sofrimento é uma coisa ruim. Para o cristianismo não. O sofrimento é uma coisa boa. O prazer é que é ruim. Então, o que eu perguntei às minhas irmãs e ao meu irmão e à minha cunhada, porque as mulheres naquele tempo escreviam mais cartas, hoje em dia cartas não se escrevem mais. E eles escreviam em cartas. E eles diziam, não é possível impedir o uso de métodos anticoncepcionais, porque a vida de casados tem que continuar. E a vida de casados significa ter relações. Como dizia o padre Mondria, a gente não pode imaginar que um casal jovem vive junto, carícias, besitos, manitas, e todo isso tem que terminar no lecho. Não pode ser. Então, ou vamos ter 20 filhos, 30 filhos, como em alguns casos aconteceu, por exemplo, os franceses que foram para o Quebec chegavam a ter 20 filhos. Ué, porque Deus quer. Deus quer nada. Porque a igreja manda. Porque a igreja interpreta a Bíblia de uma maneira muito unilateral. Então, os métodos anticoncepcionais, eles me diziam, a gente não pode obedecer, não tem como. Não tem como obedecer. Uma coisa que me chamou a atenção também, né, relatando da sua experiência, nessa ideia do solteiro que nunca teve relação sexual com outra mulher e que quer falar sobre o casamento, né? Daí você fez aquela comparação entre Orígenes e Santo Tomás, Orígenes inclusive castrado, né? Versus o Agostinho, como muda essa percepção, mas que no caso do Agostinho não ajudou muito ele, porque ele acabou dizendo os absurdos que disse, né? E a gente pode colocar mais filósofos nessa lista também, que não casaram e que também falaram sobre o casamento, né? O Kant e o Locke são dois casos que me vêm à mente agora, né? E eu queria retomar um ponto também contigo, que é assim, existe uma certa ideia
né, que aparece em especial em São Paulo, na carta aos Coríntios, vamos dizer assim, de que o casamento é uma espécie de Remédio. É um remédio, obviamente, para a concupiscência, para o desejo, etc. Mas o casamento, na verdade, é uma coisa que mais atrapalha do que ajuda. Né? Tem uma passagem do São Paulo na carta aos Coríntios que ele Não é diz... só uma, não, é mais do que uma. Tem várias. Você peguei uma aqui que me parece emblemática, que ele diz assim, né? Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas quem é casado, cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a sua mulher, e está dividido. Então, veja, quem não é casado, cuida das coisas do espírito, quem é casado, cuida da sua mulher e das coisas da matéria, porque, inclusive, está dividido. Ou seja, aí ele continua, a mulher não casada e a virgem cuidam das coisas do Senhor para serem santas, tanto no corpo como no espírito. E a casada, porém, cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao seu marido. Qual é que dá para pensar alguma, além da questão da queda e da Eva, etc., dá para pensar alguma outra razão para esse tipo de postura em relação ao casamento em São Paulo, por exemplo? Tem alguma outra origem, além, obviamente, da questão da queda para isso? Olha, isso é extremamente difícil e complicado, porque a partir do Novo Testamento nós temos vários cristianismos, vários. E a primeira grande diferença é entre os evangelhos e São Paulo. Sim. A escola de Tübingen, no século XIX, colocou isso bem claramente. Quem é que criou o cristianismo? Jesus Cristo ou Paulo? Correto. Porque o que está nos evangelhos, nós nem sabemos o que é de Jesus Cristo. Jesus Cristo falou em aramaico. Depois escreveram isso em grego. E finalmente traduzimos para as línguas vernáculas. O que é que Jesus Cristo disse? São 3 palavras. Quando encontrou a menina morta, filha da viúva, e ele disse, levanta-te, menina, talita cumi. Quando encontrou o mudo na piscina, ele disse, abre-te, para a boca dele, Éfeta. E quando estava morrendo, disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani. São as 3 palavras que a gente sabe que Jesus Cristo disse em aramaico. Se mais alguma disse, não está nos evangelhos. Tudo o mais que ele disse foi traduzido para o grego. E nós já sabemos que a tradução para o grego, por exemplo, e há pouco eu citei a tradução aramaica síria da Bíblia. É uma. A tradução dos 70 é outra. E ambas estão traduzindo os textos originais hebraicos. Mas a tradução muda. E às vezes muda muito. Sim. Então, os evangelhos e São Paulo não dizem a mesma coisa. E em relação ao casamento, São Paulo é terrivelmente misógino e anti-casamento. Sim, total. Agora, é São Paulo. Ninguém pode ir contra ele? Pode. Pode. O que é que Orígenes disse no comentário a São Mateus? São Paulo disse, acho que foi na carta a Timóteo, supõe-se que seja dele, na carta a Timóteo, ele disse, casar, não casar e tal, o bispo deve ser homem de uma só mulher, porque a gente sabe, todos eram casados. São Pedro tinha sogra, portanto era casado, e São João não era casado, mas enfim, outros eram casados, e os bispos, até lá por volta do século IV, V, eram casados. Até hoje, na Igreja Católica, porém oriental, os padres, alguns deles são casados, os bispos, melhor que não. Mas São Paulo diz, o bispo, se ficou viúvo, não case de novo. Aquele artigo de que eu lhe falei, que está à espera de ser publicado, do comentário de Orígenes ao Evangelho de São Mateus, o que é que ele diz? Orígenes disse, São Paulo diz isso. E eu respeito muito São Paulo. Agora, o que é que vocês preferem? Um bispo triste porque está viúvo? Ou um bispo alegre porque casou de novo? E simplesmente Orígenes diz isso. Ou seja, ele está indo contra São Paulo. Correto. Por quê?
Porque o que São Paulo diz aí não é nada de fé. Se São Paulo dissesse Cristo é filho de Deus, isso nós acreditamos desde o início do Evangelho. Agora, São Paulo diz, o bispo não casa 2 vezes. Isso não é questão de fé. E Orígenes diz claramente, é melhor que case outra vez. E qual é a consequência indireta que se tira disso aí? É que para Orígenes, mesmo solteiro, castrado, para Orígenes o casamento era fonte de alegria. Porque senão ele não diria o bispo viúvo é triste e o bispo casado é alegre. O casamento é fonte de alegria. São Paulo não diz isso, nunca. Nem São Pedro, bom, mas também as cartas de São Pedro a gente não sabe se são dele, mas que fosse ou não fosse atribuídas a ele. Nem São Pedro, que era casado, não diz que o casamento é fonte de alegria. Orígenes diz. Um bispo casado é mais alegre do que um bispo viúvo. Mas o São Paulo, então, ele está sozinho nessa ideia de uma batalha anti o casamento, vamos dizer assim? Porque, na verdade, o São Paulo ele dá uma origem, tem vários comentários ao São Paulo, depois que gera uma tradição antimatrimonial e misógina, vamos dizer assim, que dura toda a Idade Média, avança no Renascimento e vai embora. Quer dizer, e o São Paulo ele é meio que a fonte e origem disso tudo, né? Mas a minha pergunta é se ele está sozinho nessa empreitada ou se ele tem mais gente que concordaria com ele, vamos dizer assim. Olha, acontece com São Paulo, em relação aos evangelhos, algo de semelhante ao que aconteceu com o Cântico em relação ao Gênesis. Sim. O Gênesis diz a mulher, em castigo do seu pecado, dará à luz com sofrimento e terá os seus filhos com sofrimento. A partir daí, a procriação e o sofrimento passam a ser parte da vida humana, não só da mulher, da vida humana. Tem um caso terrível, são 2 casos. O caso de Lot, sobrinho de Abraão, que vivia em Sodoma. Quando 2 anjos foram visitá-lo em nome de Deus para dizer, sai daqui porque Deus vai destruir a cidade, os anjos ficaram na casa dele, ele recebeu como hóspedes, e os homens de Sodoma, por isso que a palavra sodomia significa homossexualidade, os homens de Sodoma foram a bater à porta dele, nos deixa brincar com esses teus hóspedes, porque eles são muito bonitos. E Lot disse, não, senhor, são meus hóspedes e eu os defendo, eles não vão querer ir brincar essas coisas com vocês. Agora, eu tenho 2 filhas novas, solteiras, levem-nas e façam com elas o que quiserem. O que é isso? As filhas podem fazer com elas o que quiserem. Por quê? Porque mulher, no Antigo Testamento, era abaixo de animal. Você já leu? Sim, tem a passagem do Êxodo, né? Não, os 10 mandamentos conforme estão no Êxodo. Terrível, terrível. Porque, em primeiro lugar, 2 deles, a igreja transformou do que eram em mandamentos sobre sexo. Sim. Porque a igreja é que manda, mais do que Deus. E o que é que diz nesses mandamentos? Moisés diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o escravo, nem o burro, nem a casa. O que é que diz no 9º mandamento? Não deixarás trabalhar ao sábado, nem o escravo, nem o burro, nem o hóspede da tua casa. Não fala da mulher. A mulher está abaixo do burro, então. A mulher pode trabalhar ao sábado porque ela é inferior ao burro. Isso está nos mandamentos, está no livro do Êxodo. E as pessoas, quando eu digo aos meus amigos, eu digo, não é possível. Vai ler, está lá no livro do Êxodo, repetido no Deuteronômio. Sim. Não é que não teria esquecido de um mandamento para o outro, a menção à mulher. Simplesmente, a mulher pode trabalhar, não tem problema. Não, a mulher pode trabalhar, portanto, é abaixo de burro. Pior, depois que Lot disse aos homens de Sodoma, levem as minhas filhas, brinquem com elas, bom, veio o castigo, fugiram todos, a mulher virou pedra e Lot e as 2 filhas se refugiaram numa caverna. Aí as 2 filhas
Isso era uma para outra. Poxa, morreram todos os homens. E agora? Como é que a gente fica sem homem? E diz a outra, não vamos poder dar filhos ao nosso pai. Então, o problema delas não era ficar virgem, não ter tido os prazeres sexuais, não. O problema delas é não demos filhos ao nosso pai. Qual é a solução? Então, vamos dar um vinhozinho aí para o pai fica meio tonto, cada uma de nós se deita com ele e vamos conceber filhos do nosso pai. Ser incesto pode. Não ter filhos não pode. Não pode. Isso é o Antigo Testamento. Sim. Quando o Jefté, acho que é o Jefté, vai combater os moabitas e tinha poucos homens, os moabitas tinham um grande exército. Jefté diz, meu Deus, se eu ganhar essa batalha, quando eu voltar para casa, eu te ofereço em sacrifício o primeiro ser vivo que eu encontrar. Ganhou a batalha, chegou a casa, e quando ele ia chegar a casa, a filha sai de casa ao encontro dele. E ele diz, minha filha, tu és minha filha única, mas eu prometi a Deus te sacrificar. E a filha diz, tudo bem, meu pai, eu não vou impedir que tu cumpras a tua palavra diante de Deus. Só me deixa uma coisa, me dá 2 meses aí para eu ficar com as minhas amigas e lamentar a minha virgindade, porque eu vou morrer sem ter te dado filhos. A mesma coisa das filhas de Lot. Filhas de Lot. Uhum. Incesto, sacrifício, assassinato de uma pessoa humana, pode. Não ter filhos, não pode. Então, você veja, quando se chega ao cristianismo, ainda se está nessa mentalidade aliviada, já não tão pesada, já existe o Cântico dos Cânticos, já existe Ruth, já existe Esther, já existem outros tipos de mulheres, mas o que está na Bíblia ainda é isso. A mulher é para a procriação e mais nada. O amor, a convivência, como diz Santo Agostinho, a mulher não serve para conversar. E tu vê que essa ideia que a mulher não serve para conversar, portanto, não serve para aquele tipo de relação que é próprio dos homens, que é a filia, né? E isso é uma coisa que vai aparecer lá no Montaigne depois, lá no Renascimento, ele vai dizer a mesma coisa, quer dizer, né? Que essa relação da filia ela é exclusiva entre os homens, na verdade, né? E não se pode esperar da mulher esse tipo de relação, né? Ou seja, é uma ideia que perdura muito, né? É uma ideia de longo alcance. Assim. Ainda existe. Eu já ouvi sermão, não vou dizer de que igreja, mas era uma igreja cristã, acentuando exatamente a mesma coisa que diz a Bíblia. A mulher está no casamento à disposição do homem para fazer o que ele quiser, tem que obedecer, tem que ser escrava do homem, isso dito há poucos anos para uma sobrinha minha. Sim. Num casamento. Sim. Então, mudou. Para muita gente não mudou. Eu costumo dizer que um dos maiores mitos assim, fundadores do Ocidente é exatamente o mito da queda, né? E para as mulheres a repercussão disso é pavorosa, vamos dizer assim, que a gente possa ter, porque no fim essa ideia de que a mulher está exclusivamente a serviço do homem e para efeitos de reprodução, para lhe dar filhos, etc. Isso é algo que a gente pode, eu acho que sem muito esforço, né, reconduzir ao Gênesis, né, e a ideia da queda, etc., como sendo a fonte principal. O Aristóteles depois coloca uma pitada ainda nessa ideia, né, que é a história de, bom, a biologia que o Aristóteles conhecia da reprodução humana, a única coisa que importava era o sêmen do homem, porque a mulher era simplesmente um receptáculo da força ativa do homem. Então, você junta essa concepção dessa biologia rudimentar da reprodução do Aristóteles com a ideia da queda, e você tem uma imagem, né, de misoginia que se forma a partir desses dois
modelos de pensamento e que perdura até hoje. Né? E é muito cruel. Né? Aliás, é interessante que existe, inclusive, tentativas de interpretação feminista, vamos dizer assim, que dá maior autonomia para as mulheres do texto bíblico. E quando eu fui preparar a minha conversa contigo, professor Luke, eu fui ler um texto de um autor chamado Marvin Pope. Ele foi professor emérito do Departamento de Estudos Religiosos em Yale. E aí tem um livro que chama a Feminist Companion to the Song of Songs, ou um manual feminista para o Cântico dos Cânticos, onde ele tem um livro, um capítulo, melhor, esse professor tem um capítulo que diz o Cântico dos Cânticos e a liberação das mulheres, uma crítica de um outsider, é o título do capítulo. E aí lá, esse professor Marvin Pope diz o seguinte, eu vou citar aqui para confirmar esse ponto que eu estou apresentando e que eu quero ver como é que o senhor repercute. Diz ele assim, o paraíso do Gênesis 2, que se perdeu em Gênesis 3, é visto como recuperado e até melhorado no Cântico dos Cânticos. Né? Então, ele está dizendo como se o Cântico dos Cânticos fosse uma reapresentação desse espaço pré-lapsário, vamos dizer assim. Né? Aí ele segue dizendo o seguinte, a sensualidade do Éden é ampliada e aprofundada no Cântico. No Éden, a mulher presumivelmente trabalhava, bem como o homem, mas no Cântico ela de fato trabalha, mantendo uma vinha e o pastoreio de rebanhos. Aí ele diz, há uma forte coloração matriarcal no Cântico dos Cânticos. Os amantes falam 7 vezes da mãe, mas o pai é totalmente ignorado. E aí ele vai lá, além disso, ele diz, olha, há mutualidade dos sexos, sem dominância masculina, subordinação feminina ou estereotipagem de ambos os sexos. Ao contrário, da primeira mulher, a dama do cântico não é uma esposa e o seu amor não implica procriação. Ela ativamente procura o homem, deseja-o na sua cama, levanta-se e procura-o nas ruas e praças, abertamente, sem segredo ou vergonha. O que ele interpreta como uma espécie de autonomia do desejo feminino, vamos dizer assim, na busca desse seu amante, desse seu futuro esposo, etc. Né? Mas o que eu achei interessante é essa ideia de que o Cântico dos Cânticos seria um espaço, vamos dizer assim, pré-lapsário, né? Onde existe ali uma certa imagética da igualdade, vamos dizer assim, entre mulheres e homens. Assim. Como é que o senhor vê esse comentário? Assim, isso é algo que dá para enxergar por aí ou está exagerando demais o nosso amigo Marvin Pope aqui? É algo que eu assinaria com muito prazer. Primeiro, tu falaste em pré-lapsário. Sim. Eu vi nestes dias, preparando o que poderíamos conversar, eu vi alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Se no paraíso, antes da queda, as relações sexuais entre Adão e Eva já existiam e se elas tinham prazer e se esse prazer era lícito. Eu tenho uma vaga ideia de ter lido isso, não sei onde, por estes dias, e o autor podia até ser São Tomás, porque eu creio que Orígenes não fala muito nisso, diz que sim, o prazer só é proibido depois da queda. Bom, não tenho a certeza, mas é muito possível que alguém tenha dito isso. Em relação ao cântico, é bastante evidente a ação da mulher. Por exemplo, 2 ou 3 vezes a mulher no cântico, porque o cântico é como se fosse uma peça de teatro. Tem os atores, o esposo, a esposa, os corais, e por aí vai, o narrador, o comentador. E a esposa dizer se não me engano, 3 vezes, vamos para o quarto, vamos nos retirar, vamos nos esconder, ela diz para o mato, e avisa aí que não nos perturbem. Bom, é para fazer o quê? Parece que, e aí é a iniciativa da mulher para o sexo, que na tradição teológica católica, cristã em geral, era indecente. Claro. Mulher que tem iniciativa no sexo é prostituta. O cântico não.
no cântico, a mulher tem iniciativa para o sexo. E isso não é reprovado. Que o cântico é uma progressão, ou é, se quiser, uma antítese em relação à primeira orientação da Bíblia, sobretudo no Pentateuco, na Torá, também me parece evidente, e aí eu tenho que recorrer a uma coisa que é muito extensa, mas eu vou abreviar. As primeiras formações sociais e culturais humanas, a partir do início da agricultura, porque mais ou menos 300 mil anos os nossos antepassados eram caçadores, comiam carne, viviam muito bem, tá. Aí, depois da última glaciação, ou seja, há mais ou menos 12 mil anos, os terrenos e a capacidade humana permitiu fazer a agricultura. E aí se originam 3 ou 4 tipos básicos de sociedades humanas. Os caçadores, que eram os mais antigos, os agricultores, os pastores, que são os caçadores que criam a caça em casa, e os coletores, que continuam existindo, aqueles que colhem raízes e insetos e coisas assim para comer. Os mais desenvolvidos são imediatamente os agricultores. Mas quem é que, nos primitivos coletores, ia buscar os animais? Os homens. Quem é que pegava as plantas? As mulheres, que iam à procura de raízes, flores, frutas, etc. Então, quando vem a agricultura, quando a agricultura começa, ela é dominada pelas mulheres. Dominada não no sentido de poder, mas no sentido de saber fazer. E aí é que começam as sociedades matriarcais a ser sociedades em que o casamento é matrilocal, ou seja, o noivo vai para a aldeia da noiva, a linha de ascendência é matrilinear e a posse, etc., o nome é matrilinear e os deuses passam a ser deusas. Então, enquanto são caçadores, os deuses são deuses dos animais, deuses do sol, deuses masculinos. Com a agricultura, os deuses passam a ser também deusas. Em alguns casos, as deusas são predominantes. Por exemplo, no Egito, tipicamente agrícola por causa do Nilo, a grande deusa é Ísis. Ísis é que ressuscita Osíris. Ora, o que é que aconteceu com o povo de Israel? Quando saíram do Egito, que Moisés os levou para o deserto, ficaram 40 anos no deserto. O deserto, exceto em raros lugares, não tem alface, não tem alhos, não tem cebolas. E eles se queixavam, que saudade dos alhos e das cebolas do Egito. Pois é, mas não tem. Não tem plantas, frutas. O que é que comiam durante 40 anos? Eram pastores e comiam gado. O gado que eles levavam. Entraram na terra prometida, a terra da manteiga e do mel. E aí entraram em contato com os palestinos e com a agricultura, e aprenderam a agricultura, e inclusive aprenderam algumas coisas que não deviam, porque os cultos agrícolas têm muito culto de fertilidade. Se der tempo, eu conto de um culto de fertilidade pré-histórico que tem aqui em Santa Catarina. Tem muitos cultos de fertilidade, e as mulheres é que são as sacerdotisas. Então, os hebreus na Palestina começam a ter uma religião que não é só patriarcal, começa a ter também influências matriarcais, femininas, ao ponto de, quando se chega ao cristianismo, e o judaísmo tardio já permite que a mãe de Jesus Cristo seja honrada como, não como deusa, mas enfim, mas como a mãe de Deus. Então, é muito normal que comecem a aparecer elementos femininos na religião patriarcal. E ela, pouco a pouco, vai se equilibrando. Quando chega a Jesus Cristo, nós ainda vemos, nas parábolas, muitos elementos patriarcais, como o bom pastor, o pastor que vai à procura das ovelhas, mas também ele fala muito de agricultura. E o semeador que semeia nos espinhos, o semeador, as colheitas,
o inimigo que semeia a cisânia no meio do trigo. Então, há muitos elementos no cristianismo que são, ao mesmo, são matriarcais, que são femininos, e há muitos se mantêm os elementos masculinos. Há um equilíbrio maior no cristianismo. Portanto, quando esse autor, eu não havia direito o nome, como é que é o nome dele? É o Marvin Pope. Marvin Pope. Assim, ouvido, não me lembro se conheço. Quando ele diz que o cântico, que é nitidamente de influência agrícola, de influência feminina, de influência matriarcal, em que a mulher toma iniciativa para o sexo, em que o homem descreve até o umbigo da mulher, porque é algo belo, algo que deve ser considerado como um ponto de partida para a vida espiritual, etc. O cântico, não tem dúvida, que é uma grande mudança sob esse ponto de vista das formas arcaicas de religião. Há uma influência feminina completamente diferente do que há no Antigo Testamento, na Torá, que é quase 100% masculina. Tem uma observação, inclusive eu fui olhar agora enquanto estava lhe ouvindo, né, na tradução desse poeta, do Haroldo de Campos, né, que é um grande poeta, na verdade, né, brasileiro. Ele tem um ensaio introdutório onde ele fala das diferentes interpretações do Cântico dos Cânticos, e aí ele refere, pode ser visto como uma celebração do amor de Elohim por Israel e seu povo, no campo hebraico rabínico, ou correlatamente, no domínio cristão, do amor de Cristo pela igreja e pela cristandade, até aquela que, em pauta antropológico-cultural, o interpreta como uma transposição judia do culto ritual da fertilidade. Aí ele refere a Adônis, o Deus que ressuscita, etc., que vai exatamente, né, nessa direção que você está mencionando por último agora, quer dizer, a importância dos cultos de fertilidade, da presença feminina, etc., e que, numa interpretação antropológica possível, seria o Cântico dos Cânticos está impregnado, vamos dizer assim, com essa tradição, vamos dizer assim, que está conectado, vamos dizer assim, a questão da agricultura com a questão do matriarcado, vamos dizer assim. Então, me parece, ao final, que o Cântico dos Cânticos acaba sendo uma espécie de pedra de sapato na moralidade sexual cristã, vamos dizer assim, pelo menos do ponto de vista da ortodoxia, ou seja, tem que fazer algum contorno interpretativo para colocar, né, o teor do Cântico dos Cânticos em consonância, e parece que não cabe bem, né, em consonância com, assim, o que se poderia chamar de uma moralidade sexual cristã que defende essa ideia, vamos dizer assim, da subordinação da mulher ao homem, etc. Porque aqui, evidentemente, a gente tem uma outra toada, a gente tem uma outra coisa que está fazendo eco aqui, né? E, por último, professor, porque a gente já estamos aí indo por 1 hora de conversa, eu acho que até eu ficaria umas 3 horas ouvindo aqui, porque é impressionante o conhecimento que o senhor tem aí dos detalhes, vamos dizer assim, da história, né, das religiões, e em especial dos reflexos da história nos textos bíblicos, né? Eu queria, por último, explorar um pouquinho sobre qual que é a imagem, né, que aparece, pensando nos comentários do Orígenes, mas pensando também no texto próprio do Cântico dos Cânticos, qual que é a imagem que aparece aí para o casamento, né? Vamos dizer assim, vamos supor que a pessoa lê o Cântico dos Cânticos e que reflexo isso tem para a vida do casamento ou para a própria ideia do que seja o casamento, né? Qual que é a imagem do casamento que aparece no Cântico dos Cânticos? Vamos dizer, primeira coisa, não é fácil. E não é fácil por quê? Porque a tradição teológica, bíblica, de costumes, de preconceitos, é muito forte para se poder pensar e realizar uma igualdade, verdadeiramente igualdade, entre homem e mulher no casamento.
na maior parte dos casos, isso é difícil. Porque temos que resistir, por exemplo, a certas coisas, quando, e todos nós conhecemos casais nessas circunstâncias, quando a mulher ganha um salário maior do que o marido. Isso cria desconforto no casamento. E por quê? Quando o marido ganha mais que a mulher, não cria desconforto. Por quê? Porque são preconceitos, são tradições, são hábitos, costumes, etc., etc., que se prolongaram, existem e são muito difíceis de tirar. Outra coisa que é difícil espiritualizar o sexo. Quem é solteiro e toda a vida foi solteiro, como a maior parte dos teólogos católicos e das autoridades católicas, não tem a experiência da intensidade que é o ato sexual e de a dificuldade que é para homem e mulher, durante o ato sexual, pensarem isto é para Deus. Não tem como. Isto é para me divinizar. Não tem como. A intensidade humana corporal é tão forte que não dá para ficar ao mesmo tempo a dizer eu sou um espírito, eu vou para Deus, isto é uma imagem do amor de Cristo pela sua igreja. Não tem como. Quando muito, se for muito cristão e muito devoto, diz assim, antes de ir para a cama vou rezar. Tudo bem, mas depois acabou. Como dizia o padre Mondrian, vêm as manitas, as carícias, vêm os beijinhos, e aí esquece tudo o resto. Porém, uma coisa é durante o ato sexual, outra coisa é a vida do casal. Correto. Hoje de manhã eu estava lendo um livro que eu estou lendo pouco a pouco sobre Leonardo da Vinci, e estava comentando, o capítulo que eu estava lendo, estava comentando um quadro que eu acho maravilhoso, é um dos quadros mais bonitos que eu conheço da pintura europeia, que é A Dama e o Arminho. Sim. Uhum. A Dama e o Arminho é uma pintura, do ponto de vista técnico, magnífico, e do ponto de vista de beleza da mulher, do Arminho, do conjunto, impressionantes. Eu estava lendo o comentário de um especialista e, no meio, vinha assim diretamente a seguinte observação. O quadro é belo, mas a finalidade do quadro não é o próprio quadro. A finalidade do quadro não é a beleza do quadro, é a minha contemplação desse quadro. É o que eu vejo nesse quadro. Então, a finalidade da beleza, a finalidade do prazer de ver uma coisa bela, não é essa coisa bela em si mesma. É a transformação que se opera em mim ao ver essa beleza. Como disse eu creio que é o Ruskin, eu tenho isso até, um pouco de beleza é uma alegria para sempre. Então, a beleza não é a finalidade é a alegria. E a alegria vem depois da beleza. Primeiro se pinta o quadro e depois vem a espiritualidade. Primeiro se tem a vida corporal do casamento. E não é ao mesmo tempo. É na consequência disso você tem a espiritualização. O que é a espiritualização? É você dizer, meu amor, alguma coisa eu posso te ajudar? O que tu está precisando? Muito obrigado pelo que fizeste por mim. É o relacionamento de amizade, de amor, obviamente, que o amor tem muitas formas, é o relacionamento de convivência. Como eu costumo dizer, quais são as 4 palavras básicas do casamento? Obrigado, faz favor, com licença e desculpe. Que elas significam o respeito. Sem respeito, não há casamento. E as 4 palavras simples. Mas é que eu já sou casado há tantos anos, nem me lembro de agradecer. Pois devia agradecer. A comida está boa, nem me lembro de dizer que está boa, mas foi ela que fez para ti. E ela fez por amor a ti. Então, tu retribui o amor dizendo que comida boa tu fizeste. Então, o obrigado, o faz favor, o desculpe, o com licença,
Eu estou ali atravessando. Com licença, me deixa pegar isso aí. Eu não preciso dizer com licença. Ela já está acostumada comigo, ele já está acostumado. Não, peça com licença. É uma forma de respeito. Então, isso vem depois. Isso não vem ao mesmo tempo que o ato sexual. Isso não vem a toda hora. Mas é a espiritualização da vida carnal. A vida carnal não é para si mesma. Ela é boa em si mesma, é. E o obrigado e o faz favor também não são para si mesmos. São para fazer que o casal se una de uma forma que transcende aquela convivência dentro de quatro paredes. Está além disso. É mais do que isso. E mais ainda. E os filhos? Os filhos. Bom, o Antigo Testamento e toda a tradição diz que os filhos são o resultado mais evidente do casamento. Mas quem é que duvida disso? Quem é que duvida disso? Sim. A toda hora a gente está vendo filmes que falam de, brincou e ficou grávida. Mas é por isso mesmo. Às vezes a gravidez é inconveniente, às vezes, mas os filhos são o resultado normal. E a gente olha para os filhos e diz assim, olha que coisa boa que a gente fez. E ainda por cima fez com prazer. Agora, deu trabalho para educar. Bom, isso é outra coisa. Sim, sim. Criar, educar, isso deu trabalho. Então, a espiritualização do casamento, ela é algo necessário, porque nós não somos só corpo. O nosso sexo é mental. Freud disse isso, eu fui educado repreendendo e não aceitando facilmente Freud, mas depois eu vi que é muita coisa que tem razão. Sexo não é só o coito, ou a cópula, ou os genitais. Sexo é muito mais do que isso. E isso é o que nos ensina o Cântico dos Cânticos. Sexo é mais, aliás, casamento é mais do que sexo corporal. Daria para dizer que o Cântico dos Cânticos nos ensina também que o sexo, além, vamos dizer assim, de algo que é feito com o corpo, é algo que é feito como um exercício da imaginação, vamos dizer assim, né? Porque com certeza. Palmeiras e né, o seu beijo melhor que o vinho, as descrições detalhadas do umbigo, a perna trêmula, né? O modo como tudo isso é colocado ali é um exercício belíssimo de imaginação. Né? O vinho. O cântico a toda hora fala em vinho. Sim. E Orígenes pergunta, mas por que não falar em vinho? Cristo não fez vinho nas bodas de Caná e por acaso ele fez vinho ruim? Ele fez vinho bom. E não era sommelier. Era Deus, tá? Né? Tudo bem. Mas ele fez vinho bom, porque o vinho ruim não presta para nada. O vinho bom, mas o vinho bom é bebida. É bebida, mas isso aí é o beba com moderação. Eu vou terminar nossa conversa aqui, professor João Lobo, com a leitura do começo, da tradução do Haroldo de Campos, né, do Cântico dos Cânticos. Então, diz lá, né? Ele me beijará com beijos de sua boca, pois melhor teu amor que o sabor do vinho. O olor dos teus olhos é bom. Olhos se derramando o teu nome. É assim que te amam as jovens. Arrasta-me, atrás de ti corramos. O rei me conduziu a seus recintos. Jubilemos, rejubilemos em ti. Celebraremos o teu amor melhor que o vinho, como andam certas aquelas que te amam. Sou negra e beleza pura, filhas de Jerusalém, como as tendas de cedar a escura, como as colgaduras de Salomão. Não me renegueis porque sou negra, foi o sol que me queimou a tez. Os filhos de minha mãe, de mal comigo, deixaram-me a sós, guardando as vinhas, nem a minha vinha guardei. Bom, e aí vai. Né? É belíssimo, é realmente belíssimo. Ainda mais traduzido por um poeta de mão cheia, que nem o Haroldo de Campos, fica melhor ainda. E, para terminar também, sou negra, mas sou bela. Isso é o que está no cântico. Aí, algumas traduções dizem, sou morena queimada do sol. Bom, é o que está lá também. Sim. Então, ela não é negra.
Sim. Porém, qual era o problema? Moisés casou com uma etíope, Correto. entre outras mulheres, negra. E a família dele não gostou. O que é que diz o Orígenes? Não, sou negra, mas sou bela. Não, sou negra, por isso sou bela. Muito lindo. Porque o negro é belo. É isso aí, é isso aí. Origens para cima dos racistas, né, professor Lupe? De jeito nenhum. É isso aí. Professor, muito obrigado. Foi uma conversa agradabilíssima.